Olá pessoal, esse é o canal Fatos Históricos. Meu nome é Gelson Parisi e eu venho aqui para falar um pouco sobre o Cerco da Lapa, que foi um acontecimento militar, envolveu o Exército Brasileiro, a Guarda Nacional e a Polícia Militar do Estado do Paraná e os civis moradores da cidade da Lapa. E esse fato ocorreu durante a Revolução Federalista, 1893 a 1895. Durou 2 anos de confronto. Esse cerco da Lapa está inserido dentro do contexto histórico da Revolução Federalista. O presidente da época, o Marechal Floriano Peixoto, conhecido como o Marechal de Ferro. Esse período foi denominado como a República da Espada. Floriano Peixoto, republicano, e sua tropa governista legalista foi apelidada de pica-paus, por causa da cor do fardamento: calça vermelha com listra, ora preta, ora vermelha, a gandola com detalhes em vermelho e o cap azul com maior porcentagem de cor vermelha. Por isso foram apelidados de pica-paus. E os maragatos foram esses que iniciaram essa guerra sangrenta. Também os maragatos, chamados de revoltosos, eles estavam descontentes com o governo de Floriano Peixoto, estavam em desacordo com os republicanos. Em homenagem aos maragatos, esse nome maragatos veio da cidade de Maragateria, na Espanha, e que foi colocado esse nome de maragatos. E o Cerco da Lapa ocorreu em 1894. Os maragatos, também chamados de federalistas, porque eles queriam federalismo, porque dava mais autonomia. E o governo legalista de Floriano Peixoto lutou contra os maragatos. Os soldados pica-paus legalistas de Floriano Peixoto resistiram quase 30 dias, quase um mês, exatamente 26 dias eles resistiram heroicamente na cidade da Lapa, estado do Paraná. Porém, foram derrotados pelo número maior de integrantes dos maragatos. E os pica-paus também, além de ser um número menor de soldados e de civis voluntários na cidade da Lapa,
eles sofreram também a falta de munição, alimentos e também a água. E no final da história, os pica-paus, depois de todo esse conflito, eles assinaram a rendição. Estimula-se que os pica-paus da Lapa eram em torno de 600 integrantes a um pouco mais de 900, enquanto os maragatos eram um total de 3.000 combatentes militares ferozes para atacar e destruir a cidade da Lapa. E esses resistentes da Lapa não foram somente militares, mas também os bravos civis. Entretanto, os maragatos, ou os federalistas, era uma tropa muito maior. E esse cerco da Lapa foi um exemplo de bravura e heroísmo de pessoas comuns. Entretanto, ou melhor dizendo, essa resistência salvou a República de Floriano Peixoto, deixando um saldo de centenas de mortes. Estima-se num total de 10.000 a 12.000 mortes durante a Revolução Federalista. Segundo as fontes do livro de História do Paraná, o do historiador Romário Martins descreve que o primeiro combate no cerco da Lapa ocorreu entre as tropas do governo legalista, pica-paus, e os federalistas, os maragatos. Ocorreu no dia 17 de janeiro de 1894 e durou cerca de 4 horas, intensos combates. E entre os dias 18 e 21 foram quase de paz. O total de 26 dias em que ninguém entrava e ninguém saía da cidade da Lapa, que se tornou uma cidade sitiada pelos rebeldes, os maragatos. Na época, o coronel Carneiro, depois promovido a general pós-mortem, disponibilizou um trem para que as mulheres, as crianças, os idosos moradores da cidade da Lapa embarcassem nesse trem para saírem da cidade, para não sofrer o que viria a ocorrer, a sangrenta batalha. E essas pessoas civis, então, resolveram não embarcar no trem e ficar e defender a sua cidade, as suas terras, as suas casas. Ficaram auxiliando os militares republicanos legalistas de Floriano Peixoto. Esse povo resistiu bravamente, juntamente com os militares. Os maragatos tomaram o cemitério, e com isso não havia enterro das vítimas. A cidade começou a cheirar carniça, entre aspas. Entretanto,
os piores dias de combate se deram em fevereiro do ano 1894, quando as forças dos Maragatos, comandadas pelo general Gumersindo Saraiva, chegaram ao centro da cidade da Lapa. As ruas viraram praça de guerra. Os lapianos, os pica-paus, se escondiam dentro de suas casas. Os soldados tinham aberto trincheiras e ficaram entrincheirados. E as chuvas de verão, em fevereiro, alagava as trincheiras e virava um lodaçal. E nesses combates, dentro da cidade, muitas e várias pessoas inocentes perderam a vida. A Lapa estava literalmente sitiada. A cidade da Lapa foi bombardeada pelos canhões Krupp dos Maragatos em pontos estratégicos, como o morro do Monge da Lapa. Em cima desse morro, os canhões ficaram prontos e atiravam e despejavam e vomitavam projéteis de calibres 75 milímetros e vários outros calibres. Artilharia pesada atirando sobre a cidade da Lapa. E também vários tiros de todos os lados, de mosquetes, de revólveres. E esses tiros eram direcionados à praça da cidade. Os bombardeios de artilharia pesada atingiam o cemitério e a casa que servia de hospital para atender os feridos. Gumersindo Saraiva acreditava que eles não resistiriam 48 horas. E, no entanto, eles resistiram por 26 dias. Era um caos absoluto, onde os canhões atiravam seus projéteis dia e noite, 24 horas, de todos os lados. As casas dos lapianos, as casas dos pica-paus, dos republicanos de Floriano Peixoto já estavam esburacadas. Faltava comida, remédio e munições. O odor característico dos cadáveres em decomposição se misturava ao cheiro e à fumaça da pólvora deflagrada. As comunicações foram cortadas. A Lapa se tornou uma cidade isolada. Os Maragatos tomaram a estrada de ferro, o cemitério e o engenho Lacerda. Os resistentes da cidade da Lapa já estavam cansados, mas todos deviam manter-se firmes dia e noite na luta. E nesses combates faleceu um oficial, o coronel Cândido Dulcídio Pereira. E às 10 horas do dia 7, fora ferido por um projétil de arma de fogo o comandante das forças legalistas na Lapa, o coronel Gomes Carneiro.
Esse projétil transfixiou o estômago e o fígado do coronel, deixando-o mesmo gravemente ferido, que foi socorrido e atendido pelos seus compatriotas. E o coronel Carneiro foi ferido porque ele tentou socorrer um outro oficial que havia levado um tiro no tórax. E depois de 2 dias agonizando, o coronel Gomes Carneiro faleceu. No dia 9, que ele deu o último suspiro às 5 horas da tarde, que morria mais um herói do cerco da Lapa. Foi um sacrifício, porém a República de Floriano Peixoto estava salva. E o fim dessa epopeia foi no dia 11 de fevereiro de 1894, quando o coronel Joaquim Lacerda recebia um ofício do general Maragato, comandante das tropas, o general Laurentino Pinto Filho, um termo de rendição, sem ofender os brios daqueles bravos combatentes que tombaram na cidade da Lapa. Essa notícia correu em todo o país como um rastilho de pólvora e todos ficaram comovidos com essa história. A resistência da Lapa constitui-se como um dos maiores feitos cívico-militar na história do Brasil, ocorrido aqui, no sul do Brasil. Os corpos dos combatentes estão sepultados até hoje em um monumento erguido para guardar os restos mortais dos soldados e dos civis das forças republicanas, os pica-paus. Esse monumento, chamado de Panteão dos Heróis, que é um monumento mortuário que está localizado no centro da cidade da Lapa. Pessoal, eu convido a todos vocês a visitarem a cidade da Lapa, principalmente aqueles que ainda não conhecem. Eu já estive lá e tem muitas coisas interessantes lá. A cidade, a maior parte das construções são aqueles casarões antigos, conforme vocês vão ver nas fotos. Existe lá um museu, um casarão enorme, o Museu das Armas, o Panteão dos Heróis. Eu estive lá e conheci lá um local, uma casa, onde existe lá, até hoje, uma cama de madeira bruta, totalmente perfurada por projéteis de arma de fogo. E pesquisei lá com eles, eles me informaram que nesse local foram mortos uma família inteira que estava dormindo. Por que que eles foram mortos? Porque os maragatos desconfiaram que eles haviam passados informações, havia entregados informações contra
os Maragatos. Então, pessoal, essa é uma história em que, depois desse confronto, os republicanos pica-paus foram derrotados. Porém, esse desfecho final, o Marechal Floriano Peixoto teve tempo para reorganizar as tropas, com a ajuda de outros estados, principalmente São Paulo, e chegaram a Lapa, e as tropas de Gumercindo Saraiva, os Maragatos, tiveram que bater em retirada, em direção à região do Rio Grande do Sul. E esse líder, esse comandante Gumercindo Saraiva, ele foi assassinado por apenas um tiro. Fizeram uma tocaia e atiraram ele. Depois de alguns dias, ele faleceu. Foi sepultado no cemitério, lá na região do Rio Grande do Sul. E, depois disso, invadiram o cemitério, abriram a cova, tiraram o corpo de Gumercindo Saraiva e cortaram a cabeça do mesmo. Então, esses são relatos históricos. É isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal Fatos Históricos. E peço para vocês, se inscrevam e deixem seu like lá no canal. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Fui!